Irmãos, discipulado não é ter um personal espiritual, um personal pastor exclusivamente para você. Essa é uma visão nova que muita gente está absorvendo como sendo verdadeira, mas eu tenho que te contar uma verdade aqui. Essa visão é muito danosa, porque se você acreditar nisso, você muito provavelmente vai poder ter uma espiritualidade muito rasa e muito aquém da verdadeira espiritualidade que o Senhor tem para sua vida. Então fique ligado nesse vídeo que eu vou falar para você sobre o verdadeiro discipulado e como verdadeiramente nós nos tornamos discípulos de Cristo. Meu irmão, eu sou o pastor Cristiano, sou pastor da Igreja Mover na cidade de Patinga, em Minas Gerais. E antes de eu passar esse conteúdo, eu queria te incentivar a se inscrever aqui no nosso canal, a compartilhar esse conteúdo e comentar, né? Se eu puder, sempre que eu posso, eu vou vir aqui tirar as dúvidas que talvez vocês tenham, ou talvez comentar em cima dos comentários que vocês fizeram. Então, quanto mais interações esse conteúdo tiver, melhor é para que ele tenha mais alcance e mais pessoas sejam tocadas pela palavra de Deus. Mas vamos ao que viemos? Meus irmãos, muita gente tem confundido o discipulado com ter alguém que vai suprir as suas necessidades e as suas carências. E convenhamos, a nossa geração é carente pra caramba, né, meu irmão? A gente precisa de estímulo pra tudo, cara. A gente precisa de estímulo pra ir pra academia, a gente precisa de estímulo pra poder estudar, a gente precisa de estímulo pra poder ler Bíblia, a gente precisa de estímulo pra poder orar. Tudo que a gente faz agora é metendo uma selfie no meio pra poder botar numa rede social, num post, alguma coisa, pra alguém chegar lá e curtir e a gente se sentir motivado. Cara, isso é um problemaço. Isso tem afetado a nossa espiritualidade, a nossa vida cristã, ao ponto de muitas pessoas chegarem numa igreja e se fazerem uma pergunta: quem aqui vai me acompanhar? Quem aqui vai cuidar de mim? Como se aquela pessoa não estivesse ali naquele ambiente para se tornar um discípulo de Cristo, mas às vezes para encontrar uma babá que satisfaça as suas necessidades. E talvez, por alguma razão, você assimilou essa visão de discipulado. Porém, meu irmão, eu não quero que você guarde essa visão como sendo a visão bíblica de discipulado, porque ela não é. Você não vê em nenhum momento nas cartas às igrejas o próprio Jesus falando sobre discipulado, alegando ou direcionando a algo nesse sentido. Eu quero ler um texto com vocês que é a base do discipulado, que é a ordem do discipulado, que está em Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20, que diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, analisando essa ordem, eu já descubro algo importante aqui, que quando Jesus dá essa ordem, ele fala no plural: vão e façam discípulos. Mas, pastor, o que significa isso? Vão e façam discípulos. É um grupo de pessoas, um coletivo, ensinando outro grupo de pessoas, outro coletivo a se tornar cada vez mais parecido com o nosso Senhor. Isso já quebra essa ideia de um discipulado individual, gourmetizado, especializado. Irmãos, isso não vai te fazer um crente, pelo contrário. Isso pode fazer você se tornar totalmente sensível a qualquer crise e dificuldade que você enfrenta, não deixando amadurecer em você a fé e impedindo você de se tornar um cristão maduro. Então a ordem é: vão e façam discípulos. Vão no plural, discípulos no plural. O que isso é importante destacar? Que é um coletivo ensinando outro coletivo. Quando a gente olha para os evangelhos, por exemplo, a gente percebe que há 4. E a gente pode dar várias explicações por que nós temos 4 evangelhos. Mas uma das mais importantes para o tema que nós estamos tratando é que esses 4 evangelhos são sob perspectiva. Um evangelho não seria suficiente para revelar Jesus Cristo, homem, o Deus homem em sua totalidade. Para isso, ele deixou 4. Mesmo que os 3 primeiros sejam muito parecidos entre si, eles têm muitas particularidades, né? Diferente do de João, que é muito mais exclusivo. Mas são 4 perspectivas para falar do mesmo Cristo. Porque uma perspectiva somente ia ser muito difícil para entender a grandeza de quem o nosso Senhor é. Então isso já fala da necessidade de entendermos e recebermos a revelação do nosso Deus num grupo mais amplo do que uma pessoa só. Então quando a gente fica naquele desejo, naquele afã, naquela vontade de ter alguém exclusivamente para nós, irmãos, nós nunca iremos amadurecer ou nunca iremos crescer. E pior, nunca vamos entender na totalidade quem Cristo é. Isso pode prejudicar a nossa visão espiritual, nosso crescimento espiritual, o nosso desenvolvimento espiritual e fazer com que nós, em vez de amadurecermos, fiquemos naquela condição que Paulo critica
e o autor de Hebreus também critica, dos bebedores de leite, daqueles que não vão para um alimento sólido. E você lembra que aquele grupo era exclusivista? Você lembra que eles brigavam? Eu sou de Paulo, outro. Eu sou de Apolo, um outro grupo. Eu sou de Cefas, e chegava outro. Ah, eu sou de Cristo. Irmãos, aquilo já demonstrava uma dificuldade que a igreja tinha no seu início e principalmente tem até hoje, de entender que o cristianismo ou o discipulado que se desenvolve nas nossas vidas, ele se dá por meio de um coletivo e não de uma pessoa só. Então você não precisa ter um personal espiritual, você nem tem que ter, senão a sua visão vai ser tão isolada que muito provavelmente você vai ver muito fora do contexto real que a palavra de Deus quer que você viva. Quando a gente continua estudando essa mesma palavra, a gente chega no famosíssimo texto dos 5 ministérios lá em Efésios capítulo 4. O que esse texto de Efésios 4 nos ensina e nos orienta? Eu vou ler ele para vocês. Efésios 4, 11 ao 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Sobre dons, sobre os ministérios, a palavra fala que os 5 ministérios aqui são necessários para a edificação da igreja. Para que nós, eu, você, cheguemos à plena maturidade de Cristo, ao entendimento pleno de quem Cristo é. Isso, mais uma vez, corrobora com essa ideia de que não é sobre exclusividade, é sobre viver uma vida cristã ampla, abrangente, que contemple tudo aquilo que a palavra de Deus pede para ser contemplado, para que esse Cristo esteja em nós. Então não é sobre ter um personal espiritual. Se você está no ambiente espiritual e está procurando isso, infelizmente você não está procurando crescer. Provavelmente você está vivendo sob uma visão enganosa e provavelmente você está acreditando numa mentira que dificilmente vai te levar à maturidade. Mas para que eu possa viver essa vida cristã, eu tenho que ampliar muito mais isso. Continuando em Efésios 4, olha o que a palavra de Deus diz em Efésios 4, 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, e nós sabemos quem é a verdade, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Sabe o que o apóstolo Paulo está complementando aqui? Como um corpo, nós somos formados discípulos e nos tornamos cada vez mais parecido com o nosso Senhor. Nós não podemos achar que o discipulado vai ser fruto de um só conselheiro. Você vai precisar de conselhos nessa jornada, eu preciso de conselhos nessa jornada, nós vamos precisar ouvir conselhos nessa jornada e a palavra de Deus nos orienta a ouvir esses conselhos. Às vezes por questões práticas, pessoais e individuais. Mas isso somente não vai fazer de mim, de você, um discípulo. E isso sozinho, isolado, não caracteriza um discipulado. Pô, pastor, então o que caracteriza um discipulado? Vou te dar algumas dicas aqui. Primeiro, você se esforça em estudar a palavra de Deus? Em conhecer a palavra de Deus? Você se envolve nos grupos de estudos da sua igreja? Você tem a disposição de investir em materiais que te tragam um crescimento espiritual através do estudo? Esse é um ponto. Segundo, você serve. Como que eu vou viver o cristianismo se eu não estou envolvido na minha igreja local, na minha comunidade local, servindo, amando, aprendendo, perdoando, acertando, errando? Isso é parte fundamental do discipulado na vida de um crente. Você vive as disciplinas espirituais na sua vida pessoal, sua vida de oração, sua vida de leitura bíblica. Cara, muitas pessoas querem que Cristo cresça dentro delas numa conversa sobre os problemas pessoais que ela tem. E volto a repetir, esse é um aspecto também importante, mas não é exclusivo. E muitas vezes a gente se apega a isso e acredita que isso é o que faz a diferença e mostra com clareza qual é a igreja que discipula e qual é a igreja que não discipula. Irmãos, o verdadeiro discipulado não é um encontro, mas um estilo de vida que faz com que o Cristo que você crê se torne cada vez maior e mais evidente dentro da tua própria vida. Não se engane achando que você tendo a exclusividade de alguém, você vai se tornar maduro. Talvez seja um efeito contrário. Talvez por conta de querer tanta exclusividade assim, você se torne alguém maturo
inconstante e sem uma doutrina muito bem estabelecida no seu coração e na sua mente que seja capaz de lidar com as crises que você enfrenta. Então, você quer um conselho final para esse vídeo? Saia dessa armadilha de achar que você precisa de um personal espiritual. Personal é bom para ajudar você na academia. Agora, para formar Cristo em você, Deus vai usar um corpo. E esse corpo se chama igreja, o corpo místico de Cristo que completa a sua missão. Deus te abençoe em nome de Jesus. E não se esquece, hein, de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar, enviar esse conteúdo para alguém. Se fez sentido para você, eu tenho certeza que vai fazer sentido para outras pessoas. E quanto mais esse conteúdo chegar nas pessoas, mais o YouTube vai recomendar e mais pessoas serão abençoadas por esse conteúdo. Que Cristo seja formado em você.